para todos. Hoje nós estamos na nossa terceira aula da coleção Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos. E hoje eu vou falar então sobre o nosso terceiro livro, que é Planejar Gêneros Acadêmicos. Eu gosto muito desse tema, dessa temática, e tenho trabalhado isso muitas vezes em aulas de metodologia, na pós-graduação. Então, é muito bom estar aqui para poder falar sobre esse tema com vocês. Então, a gente vai falar hoje, a gente vai refletir juntos um pouco sobre como a gente pode planejar uma pesquisa e como que a gente pode planejar esses gêneros textuais, acadêmicos, que a gente usa para divulgar a nossa pesquisa, né, e para fazer a nossa pesquisa. Qual que foi a ideia do livro? Vou contar para vocês qual que eram as nossas intenções quando a gente começou a fazer esse livro, né, do terceiro da coleção. A gente sabe que existem muitos livros por aí sobre metodologia de pesquisa, sobre como escrever, né, sobre a pesquisa. E a nossa ideia, então, foi pensar no momento inicial, né, da pesquisa, como é que a gente planeja essa pesquisa desde o início e como é que a gente começa a planejar esses textos, né, esses gêneros acadêmicos. Então, vocês vão ver que a gente vai realmente começar pelo comecinho, como é que eu escolho um tema de pesquisa, né, como é que eu começo a pensar nela. Então, essa foi a nossa proposta aí com o livro. E antes de começar a falar, né, sobre esses gêneros acadêmicos, eu queria trazer aqui uma reflexão para vocês sobre o que significa essa esfera científica, essa esfera acadêmica. Então, quando a gente começa a adentrar nessa esfera, seja porque a gente vai começar uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, ou seja mesmo quando a gente já está dentro dessa esfera, o que isso significa, né? A gente tem várias esferas, esfera cotidiana, esfera do trabalho, esfera jornalística, e cada uma dessas esferas tem, assim, regras, né, entre aspas, coerções, né? Na esfera científica e acadêmica, a gente pode considerar que a gente tem um terreno de lutas, né? E por que, né, lutas? Porque a gente tem várias teorias, várias linhas teóricas, várias linhas metodológicas, a gente tem uma série de pesquisadores, né, que estão nessa esfera, e a gente pode ver isso como um terreno de lutas. Eu trouxe aqui um excerto de um texto do Mário Prata, que inclusive está no livro, que vocês também podem achar na internet, em que ele vai fazer uma brincadeira um pouco com essa questão do que é uma tese, né? E ele vai trazer um vocabulário, por exemplo, defender a tese, né? A tese que a gente defende, que dá uma ideia para a gente de que, de fato, é um terreno de lutas, né? Ele fala de ser atacada, a tese é defendida, a tese vai ser atacada pela banca, então a gente tem que defender. Então, isso a gente, lendo esse trecho do Mário Prata, a gente pode entender um pouquinho melhor o que significa, então, essa esfera científica, acadêmica. E, a partir dessa compreensão, a gente pode pensar realmente por onde a gente começa, como é que a gente começa a elaborar esse nosso texto acadêmico, né? E a gente, no livro, a gente fala sobre uma ferramenta que a gente gosta de usar, que é o diário de pesquisa, que é uma ferramenta muito útil. Nesse diário, a gente vai anotar tudo que a gente leu que tinha a ver com a pesquisa, todas as relações que a gente fez com as nossas leituras e com a pesquisa. A gente vai anotar todos os conceitos importantes, né, sempre colocando autor, ano e página. E é muito útil porque depois, quando a gente está finalizando, a gente quer buscar essas coisas todas, né? A gente sabe que a gente leu, a gente sabe que a gente refletiu e não encontra mais. Então, essa ferramenta do diário de pesquisa, ela é de fato muito útil quando a gente está, assim, fazendo a pesquisa ao longo, né? Ao longo de toda a pesquisa. Eu não vou detalhar mais, até porque na próxima aula a professora Lília vai falar sobre o diário de leitura, que é bem parecido com o diário de pesquisa. Aí vamos passar então para a questão da busca do tema relevante. Como é que a gente procura, né, um tema que seja relevante? Para quem nunca fez pesquisa, para quem está começando, a gente tem uma certa dificuldade de imaginar o que eu vou pesquisar. Eu sei que eu quero fazer uma pesquisa, mas o que eu vou pesquisar? E, geralmente a gente parte, né, dos nossos interesses pessoais, é natural. A gente tem interesses que surgiram na nossa formação ou no nosso ambiente de trabalho, e a partir desses interesses a gente vai, então, buscar desenvolver nossa pesquisa. Mas é muito importante que a gente tente conhecer também
quais são os outros estudos que já existem sobre esse assunto. Porque às vezes eu tenho um interesse, mas esse meu interesse, daquela forma como eu imaginei, ele já foi pesquisado por outros pesquisadores. Então, conhecer os estudos que já existem é muito importante para a gente delinear melhor esse nosso interesse e transformar esse interesse em um objeto de pesquisa. Então, o tema, o objeto da pesquisa, como é que eu encontro esse tema? Como é que eu decido se ele é relevante? Né? Como é que eu sei que isso daí não é um tema que já foi pesquisado por várias outras pessoas? Como é que eu sei se isso daí não é só um interesse meu, que não seria pertinente para uma pesquisa? Como é que eu estabeleço a diferença entre esse tema e outros que já foram pesquisados, né? E como é que eu uso tudo isso, esse meu interesse pessoal, mas ligado ao fato de que o tema é relevante, de que o meu tema é diferente de outros que já foram pesquisados, como é que eu uso tudo isso para justificar o meu trabalho de pesquisa? E aí que a gente vem com algo que a gente costuma chamar de um estado da arte, né? Então, se eu tenho esse interesse de pesquisa, eu tenho que, primeiramente, tentar ver se esse meu interesse ele pode contribuir para outras pesquisas já feitas, se ele pode, o que a gente chama de atender uma lacuna, né? Existe uma lacuna dos estudos, existe um nicho. Então, como é que a pesquisa ela pode se encaixar nesse nicho, né? Ela pode ajudar, né, a acabar com essa lacuna, né, nos estudos. E aí é muito importante a gente fazer uma pesquisa sobre o que já foi feito, né? Como é que eu faço isso? Então, as bibliotecas, o primeiro lugar são as bibliotecas, né, físicas, mas claro que hoje a maioria das bibliotecas a gente tem acesso digital às obras, né? E existem variados repositórios também nos quais a gente pode ver esses temas. Então, por exemplo, no âmbito nacional, a gente tem o banco da CAPES de teses e dissertações, então eu posso procurar lá com palavra-chave, então eu preciso escolher muito bem as palavras-chave para eu encontrar realmente o que eu estou procurando. E eu vou lá no banco de teses da CAPES, procuro palavras-chave e vejo o que existe, o que já foi pesquisado, né? Eu posso fazer isso também em variados repositórios de universidades, bibliotecas, né, de universidades que têm teses, dissertações, etc. Né? Eu pus algumas aqui, mas todas as universidades têm repositórios e bibliotecas digitais que dão isso daí no âmbito local ou regional. Se eu busco só na biblioteca da minha universidade, eu só vou ver as pesquisas que foram feitas ali. Então, é um pouco restrito, né? O ideal é que eu possa ampliar e veja em vários níveis como é que aquele tema foi abordado por outros pesquisadores. E no nível internacional, a gente tem muitos portais, né, hoje que disponibilizam artigos, etc. Eu coloquei 2 aí só para dar uma ideia para vocês, mas são muitos, né, os repositórios nos quais a gente pode fazer uma pesquisa para descobrir, então, se o meu interesse pessoal, se ele é pertinente em relação ao que já foi produzido sobre essa temática e como é que eu posso contribuir, né, encontrando realmente um nicho, né, que vale a pena ser explorado na minha pesquisa. Fazendo esse estado da arte, aí a gente pode começar a pensar na pesquisa propriamente dita. E pensar na pesquisa propriamente dita significa pensar primeiro quais são meus objetivos, quais são minhas perguntas de pesquisa, o que eu quero responder, né, com essa minha pesquisa. As perguntas de pesquisa elas não devem ser nem muito amplas, nem muito específicas. Por exemplo, um exemplo de uma pesquisa muito ampla seria como é o ensino da geografia no Brasil. Tá? Um exemplo muito simples, mas para mostrar para vocês que seria inviável, né, a gente fazer uma pesquisa com esse escopo aí tão grande. Também não pode ser muito específica, porque aí o interesse dela, a contribuição dela, ela é muito restrita. Então, a gente tem que saber bem balancear esse tipo de perguntas. E o ideal é que sejam perguntas operacionais. As perguntas operacionais, elas levam a gente direto para a metodologia da pesquisa. Então, se eu formular bem as minhas perguntas, eu já sei como é que dados que eu vou precisar, como é que eu vou coletar meus dados, né? Do que eu vou precisar para responder essas perguntas. Então, elas têm que estar muito articuladas com a metodologia. Então, isso seriam essas perguntas operacionais. E aí a gente sempre tem também um objetivo geral, né? Um objetivo mais amplo, né? O que eu quero estudar de forma geral nessa pesquisa? O que eu quero responder, né, com essa pesquisa?
E a partir desse objetivo geral, posso declinar objetivos específicos que estão diretamente relacionados às perguntas de pesquisa. São formulações de outra forma, né, da pergunta de pesquisa, não em forma de pergunta, né, não em forma interrogativa. E aí, eu articulando bem os objetivos específicos de pesquisa e objetivo geral, aí eu já posso pensar nessa planificação da minha pesquisa, nesse planejamento. E para pensar nesse planejamento da pesquisa e nos textos, né, que vão falar sobre essa pesquisa, é muito importante a gente pensar na situação de produção dos textos acadêmicos. A gente falou um pouquinho da esfera científica e acadêmica, esse terreno de lutas, mas a gente também precisa pensar nessa situação de produção mais específica do texto que a gente vai escrever. Então, a gente vai escrever um projeto de pesquisa para iniciação científica, um projeto para doutorado, um projeto para mestrado, um projeto para conseguir um financiamento, a gente vai escrever um artigo científico, um resumo para um congresso, a gente vai fazer uma apresentação oral, né? Que texto acadêmico é esse que eu estou escrevendo? E aí, compreendendo que texto é esse, que gênero é esse, eu vou pensar, e quem é o produtor, quem é o autor, né? Então, eu estou falando do local de um aluno de iniciação científica, de um doutor, de um mestrando, né? E aí a gente vai ver que as exigências são diferentes, né? Se é um doutor, se é um aluno de iniciação científica, por exemplo. Então, quem é, né, que está falando? E para quem? Quem que é o destinatário? Eu estou escrevendo um projeto para o meu professor, eu vou participar de um processo seletivo, eu vou pedir uma bolsa com esse projeto, eu estou escrevendo a dissertação ou é um relatório de qualificação, né? Na dissertação as exigências são maiores, né, do que no relatório de qualificação. Quem vai ser o meu destinatário? Vão ser os membros da banca, né? Eu estou escrevendo um artigo, eu vou ser avaliada pelos pares, né? Então, toda essa compreensão, né, da persona do autor e da persona do destinatário, esse termo persona, hoje em dia, ele é muito usado com outros sentidos, né? Ele foi cunhado na área da psicologia, mas significa o quê? A persona é a imagem que a gente quer projetar da gente e a imagem que a gente constrói do destinatário, isso que é a persona. Entender isso é muito importante para a gente achar a maneira certa de escrever, o tom certo, né, da escrita. Pensando também no objetivo, para quê? Né? O que eu quero conseguir com esse texto? Como eu falei, eu quero conseguir uma bolsa, eu quero passar no processo seletivo, eu estou escrevendo um resumo para ser aceito em um congresso, né? Qual que é o objetivo desse texto? E qual que é o local social? Onde é que ele vai circular? É uma revista acadêmica internacional, uma revista acadêmica brasileira, é a versão final da minha dissertação, então ela vai estar num desses repositórios que eu mostrei para vocês e vai poder ser lida por todos, né? Então, entender essa situação de produção, ela é muito, entender isso é muito importante para a gente poder escrever o nosso texto. E uma vez que a gente compreende isso, então, a gente pode começar a pensar nesse planejamento inicial. No planejamento inicial, a gente tem o título, né? Eu trouxe aqui duas observações do Humberto Eco. A primeira, ele fala em título público e título privado, né? Então, título público é aquele título que todo mundo vai ler do nosso trabalho. E ele vai dizer que o título privado é aquele título que a gente tem para a gente, que é o que a gente quer conseguir com a nossa pesquisa, né? E esse título privado, ele vai sendo modificado, ele vai evoluindo conforme a nossa pesquisa vai mudando. E ele fala também do índice e do sumário, né? Ou sumário, índice ou sumário. O índice, para o Humberto Eco, é o planejamento inicial do trabalho. Claro, a gente sabe que o sumário final, o índice final, a gente só consegue fazer quando a gente termina, né? Mas se a gente começa a escrever sem um índice, a gente não sabe direito onde a gente vai chegar. Então, a importância para o Humberto Eco do índice é que a gente tem um norte, a gente sabe por onde a gente vai caminhar. E ele vai sendo reelaborado e reescrito conforme a pesquisa vai evoluindo. E aí a gente tem uma série de subtítulos ou partes, né, dos trabalhos acadêmicos, dos textos acadêmicos. Eu coloquei aqui os mais canônicos, né, resumo, introdução, pressupostos teóricos, metodologia, análise dos dados, conclusões, referências bibliográficas. Mas a gente sabe, é importante dizer para vocês, que essas partes elas são muito variáveis segundo as diferentes áreas do conhecimento. A gente não tem
né? As diferentes áreas do conhecimento, elas constroem esse conhecimento de formas diferentes, então isso daqui é o mais canônico, mas tem muita variação. Tem muita variação de termos também, né? Pressupostos teóricos, fundamentação teórica, metodologia, procedimentos metodológicos, conclusões, considerações finais, enfim, isso daí tudo varia muito, né? Mas serve para vocês terem uma ideia geral, né, do que é esse planejamento da pesquisa. E aí vamos falar um pouquinho agora de cada uma dessas partes, né? O plano global dos textos acadêmicos, as diferentes partes do texto acadêmico. Começando pelo resumo, que a gente chama de abstract, né? O resumo ele vai indicar os pontos principais de cada parte. Ele tem que deixar claros os objetivos, o quadro teórico, a metodologia e tem que mencionar os resultados. A partir do resumo, o leitor vai decidir, então tá, isso aqui me interessa, eu continuo a ler ou não, eu vou parar por aqui. O índice, né? Então, eu já falei para vocês que Humberto Eco, ele valoriza muito o índice e ele diz o seguinte: enquanto você não for capaz de redigir um índice e uma introdução, você não poderá afirmar que é a sua tese. Então, para ele, tanto a introdução, né, quanto o índice, eles mostram que a gente já tem uma ideia, né, pessoal do que é a nossa pesquisa, qual que é a nossa dissertação ou tese. A introdução, a gente pode ver a introdução como se fosse um trailer da pesquisa. Quando a gente vai no cinema, a gente vê, né, os trailers dos filmes e a gente entende mais ou menos quem são os personagens, se aquela história vai nos interessar ou não, e a gente decide se a gente vai ver o filme ou não. É muito parecido, né, com a introdução de um trabalho acadêmico. A introdução vai situar o trabalho, ela vai criar o interesse, ela vai informar sobre o que vai ser encontrado, né, naquele trabalho de pesquisa e vai dar vontade ou não de continuar a ler. Então, é muito importante que essa introdução seja interessante, que ela dê vontade de ler o trabalho. Os pressupostos teóricos, eles vão dar, né, como o nome mesmo já diz, as bases, né, os alicerces da pesquisa. No que eu estou me embasando para fazer minha pesquisa? Na introdução, a gente costuma colocar o estado da arte. A gente costuma, na introdução, a gente justifica o trabalho, coloca os objetivos, etc. E a gente coloca também o estado da arte que eu falei para vocês. Ou seja, coisas gerais sobre teorias que podem ser usadas. Mas, nos pressupostos teóricos, a gente vai colocar apenas a teoria que a gente vai usar na nossa pesquisa. Então, no estado da arte, eu posso ter falado de várias coisas, mas, chegando nos pressupostos teóricos, eu vou colocar só os conceitos e autores que eu vou, de fato, usar. E aí a gente tem uma encruzilhada de vozes, porque a gente vai trazer os vários autores que a gente vai mobilizar depois para analisar os nossos dados. E aí a gente precisa ter muito cuidado para não confundir a nossa voz com a voz do autor, que é um erro muito comum, né, que a gente faz sem perceber. Na metodologia, a gente vai ter os materiais da nossa pesquisa, então que materiais que eu usei para fazer a pesquisa e os métodos, quais são os métodos que eu usei para analisar os dados, né, para analisar esses materiais. A gente pode chamar a metodologia como se ela fosse uma história da pesquisa, a gente tem que contar quais foram as escolhas que foram feitas, quais foram as etapas que foram trilhadas, né? A gente tem que ser muito claro, porque é aí que o leitor vai entender de fato qual que é a nossa pesquisa, como é que a gente fez para obter esses dados e como que a gente vai fazer para analisar esses dados. Aí a gente não pode omitir nada ou omitir apenas o necessário para que seja fácil de entender, né? Então aí a gente tem que tomar realmente muito cuidado com o leitor. Ele precisa entender a nossa pesquisa nesse capítulo, nessa seção. A análise dos dados é uma parte também difícil da gente escrever, porque a gente tem que mobilizar aí tudo que a gente colocou nos pressupostos teóricos para olhar para os nossos dados. Então, a gente vai usar as lentes do quadro teórico, dos conceitos que a gente colocou no quadro teórico, para analisar os dados que a gente escreveu na metodologia. Não é uma coisa muito simples de fazer, a gente acaba às vezes esquecendo um conceito ou trazendo um conceito que não estava nos pressupostos teóricos, a gente tem que voltar lá e colocar. Então, sempre tem um vai e vem entre essas duas partes, duas sessões ou dois capítulos, né, do trabalho de pesquisa. As conclusões também são uma sessão, um capítulo, não é muito fácil de escrever, né, as conclusões ou considerações finais, porque a gente tem que fazer uma série de operações, a gente tem que retomar os objetivos iniciais,
contar, sintetizando, né, o que foi realizado. A gente tem que sintetizar os resultados saindo do particular e indo mais para o geral. E aí a gente tem que também pensar em contra-argumentos, né? Quem lê a minha pesquisa vai falar, mas você não fez isso, mas você não fez aquilo. A gente tem que antecipar esses contra-argumentos e falar de quais são as limitações da nossa pesquisa. Porém, a gente não pode terminar com as limitações, a gente tem que falar que, apesar dessas limitações, a nossa pesquisa ela contribui, né, e ela abre campos para pesquisas futuras. Então, são muitas coisas aí que a gente tem que fazer nas considerações finais, nas conclusões, e às vezes a gente chega muito cansado nessa parte e não consegue pensar em tudo. Então, daí vem essa dificuldade, né, de escrita das conclusões. Bom, terminando as conclusões, né, referências bibliográficas, eu não vou dar aqui detalhes, isso a gente encontra muito facilmente na internet, tem muitos sites, mas queria lembrar que são muitas as normas, né, de referências bibliográficas. No Brasil a gente tem o hábito de usar a ABNT, mas nem sempre, tem muitas revistas, né, muitos locais em que a gente usa outras normas. Essas normas, elas variam conforme o local geográfico, então tem as normas de Chicago, Vancouver, etc., a ABNT no Brasil, mas também variam segundo as áreas de conhecimento. Por exemplo, no âmbito internacional, é comum que na área da literatura se use o MLA, né, que eu coloquei ali para vocês. Já na área da linguística aplicada, se usa muito o APA, que também é da psicologia. Então, isso vai variar muito segundo as diferentes culturas, né, geográficas e acadêmicas. E aí, a gente tem a parte dos anexos, dos apêndices, né? Deixei aí a diferença desses dois para vocês, mas vocês encontram isso também em muitos outros lugares. Claro que existem outras partes, eu falei para vocês, isso aqui é só um esquema, né? Que vai variar segundo a área do conhecimento e segundo também o gênero, né? O gênero também, por exemplo, numa apresentação oral, eu não vou ter anexos e apêndices, por exemplo, né? Então, isso varia, mas são apenas ideias gerais de como é que a gente pode escrever e planejar esses gêneros acadêmicos. Antes de terminar, vou falar para vocês um pouco de uma coisa importante quando a gente termina, né, de escrever um trabalho de pesquisa. É a avaliação e a refacção. Como qualquer texto, é muito importante a gente reler o que a gente escreveu. E no caso dos textos acadêmicos, ainda mais, porque os textos acadêmicos eles são sempre avaliados por pares. Então, é muito importante a gente tomar muito cuidado com o texto. E para reler, é sempre bom a gente deixar o nosso texto descansar um pouco e reler num outro momento. Também é importante a gente pedir para outras pessoas lerem. Às vezes a gente acha que a gente está sendo claro, mas uma outra pessoa lendo, ela acaba não entendendo alguma coisa e isso nos ajuda a conseguir ser mais claros no nosso texto. Então, o reler e ser lido e depois refazer, reescrever, é muito importante, né, para avaliar a clareza do texto e para ver se a gente está explicando bem a nossa pesquisa, procurando melhores maneiras de falar sobre a nossa pesquisa. No nosso livro, a gente tem uma ficha de avaliação que vocês podem usar para fazer essa avaliação do texto de vocês e refazer. Antes de terminar, vou deixar aqui algumas referências bibliográficas, né? Tem muitas referências sobre esse assunto, estou trazendo algumas, uma que eu citei, que é Humberto Eco, e duas outras referências nossas para vocês. E queria deixar aqui, meu muito obrigada para vocês que assistiram essa terceira aula de hoje. Também, claro, a editora Parábola, pela montagem e pela oportunidade de estar aqui dando esse mini curso para vocês. Tchau e até a próxima.